Lá. Hoje vamos direto para a análise de Atos capítulo 22. A cena é bem tensa. Paulo em Jerusalém, diante de uma multidão super agitada, e ele tenta uma tática, né? Falar em aramaico, a língua deles ali, para ver se acalma um pouco os ânimos. Aí ele começa se apresentando, né? Tentando criar alguma conexão. Diz que é judeu, sim, nascido em Tarso, ok, mas criado ali, em Jerusalém. E não é só isso, ele joga a carta do Gamaliel, né? Exato. Diz que foi aluno de Gamaliel, um mestre da lei super respeitado na época. Tipo, eu conheço a lei tão bem quanto vocês. Uhum. E ele não esconde o passado. Admite que era zeloso, perseguidor ferrenho do pessoal deste caminho. Isso. Ele diz que prendia, entregava para a morte, até que foi buscar cartas, né, a autorização oficial para ir até Damasco e prender mais gente. É um contraste muito forte, né? Esse passado e o que ele vai contar em seguida. É o ponto de virada. E aí vem o relato na estrada de Damasco, que é, assim, cinematográfico quase. Totalmente. Uma luz muito forte do céu, ao meio-dia, ele cai no chão, ouve a voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta quem é o Senhor, né? E a resposta, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Uhum. É direto? E tem aquele detalhe, né? Os companheiros dele viram a luz, mas não entenderam a voz. O que reforça o caráter pessoal da revelação para Paulo, né? Ele fica cego, precisa ser guiado. Exatamente. Guiado até Damasco, e lá Lá entra em cena Ananias. E o texto faz questão de dizer que não era um Zé Ninguém. Era um homem piedoso, bem visto pela comunidade judaica dali. sim, isso é importante para dar credibilidade ao que acontece depois. Ananias vai até Paulo, impõe as mãos e diz: Irmão Saulo, recupera a tua visão. E na mesma hora, Paulo diz que voltou a enxergar. Mas não era só a cura física, né? Ananias traz a mensagem, a comissão divina. Isso. Deus o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo, que é Jesus, e ouvir sua voz. E a missão? Ser testemunha. Testemunha para todo mundo do que ele viu e ouviu. Exato. E aí, o chamado para o batismo, para lavar os pecados, invocando o nome de Jesus. Quer dizer, uma reorientação completa da vida dele. E ele não para por aí. Conta também de uma visão que teve depois, já de volta a Jerusalém. Estava orando no templo É. e entrou em transe. Viu o Senhor de novo. E a ordem foi: sai rápido de Jerusalém. Eles não vão aceitar seu testemunho sobre mim aqui. E Paulo ainda tenta argumentar, né? Tipo, mas senhor, eles me conhecem. Sabem que eu perseguia, que eu estava lá quando Estevão morreu. Quase será que não vão me ouvir justamente por isso? É compreensível a dúvida dele, mas a ordem foi mantida. E aí vem a frase que incendeia tudo, a ordem final de Jesus na visão. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Gentios. Essa palavra, até aí, a multidão estava ouvindo, talvez tensa, mas ouvindo. Quando ele fala gentios, Acabou. A coisa explode. Gritos de mata ele! Não merece viver! Rasgam roupas, jogam poeira pro ar, um caos total. é impressionante a reação à ideia da mensagem ir para os não-judeus. Por que tanto, né? Olha, isso mostra a tensão profunda da época, né? Identidade religiosa, a ideia do povo escolhido, a noção de que a promessa de Deus se estenderia assim abertamente aos gentios era radical para muitos, inaceitável. Faz sentido. E, no meio dessa confusão toda, o comandante romano, que provavelmente não entendeu nada do aramaico, Só viu a fúria da multidão. e ordena o procedimento padrão: açoitar para arrancar uma confissão. O que esse cara fez para essa gente ficar tão brava? Mas aí vem a virada. Quando estão amarrando Paulo, ele solta a pergunta para o centurião. Vocês podem açoitar um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Opa! Essa pergunta muda tudo. Cidadania romana era coisa séria, proteção legal. O centurião corre para o comandante. O cara é romano. O comandante fica alarmado. Pergunta para Paulo, que confirma. E ainda tem aquele diálogo rápido sobre como conseguiram a cidadania, né? O comandante diz: eu paguei caro pela minha. E Paulo: mas eu sou de nascimento. Isso dava ainda mais peso. Imediatamente param tudo. O comandante fica com medo das implicações de ter prendido e quase açoitado um romano sem processo. É um uso muito inteligente da cidadania ali, né? Um escudo legal no meio do caos religioso e político. Paulo sabia navegar nesses dois mundos. E agora,
sem poder usar tortura para descobrir o motivo da revolta, o que o comandante faz? Ele busca uma solução mais formal dentro do sistema judaico. Manda soltar Paulo das correntes e convoca o Sinédrio, a alta corte judaica, para os principais sacerdotes e líderes se reunirem no dia seguinte. Para tentar entender, afinal, qual era a acusação contra Paulo. Exatamente. Coloca Paulo diante deles para ver se esclarece a situação. Então, resumindo, né? Tivemos a defesa de Paulo usando a própria história de conversão, que é super dramática, aí o ponto de ignição, a missão aos gentios e, por fim, a cartada da cidadania romana como proteção. Uau! É uma sequência de eventos muito intensa e fica a reflexão, né? Como essas diferentes identidades, judeu, seguidor de Jesus, cidadão romano, se cruzam e criam momentos de conflito, mas também de proteção inesperada. E a reação à palavra gentios, né? O que isso nos diz sobre as barreiras e as pontes que estão sendo construídas ou disputadas naquela época? Exatamente. Mostra o quão explosiva era a questão da universalidade da mensagem naquele contexto. É um ponto-chave para entender as dinâmicas daquele período.